E eu quero contar agora que o presidente Lula determinou que o governo apure as falhas na prestação de serviço da distribuição de energia elétrica pela Enel, na região metropolitana e também aqui na capital. A Camila Iunes estava ali checando as últimas informações e vai trazê-las ao vivo agora pra gente. Ô Camila Iunes, quais seriam os órgãos? Ela está sem retorno? Então prepara ali o retorno da Camila Iunes, que já já eu vou chamá-la. Mas o que houve, Alangani? O presidente da República determinou que alguns órgãos, como Ministério de Minas e Energia, Controladoria Geral da União, a Advocacia Geral da União e a própria ANEEL, avaliem a situação envolvendo a prestação de serviço e o trabalho da Enel durante o apagão recente aqui em São Paulo. Mas o que chama a atenção é que ele pede também que a atuação da ANEEL seja avaliada. Como que a agência permite que isso se repita sem que haja nenhuma transformação em relação aos apagões anteriores? Você acha que isso pode trazer alguma solução prática para a população de São Paulo e região metropolitana? Olha, eu não sei se tem uma solução prática para isso, Evandro. Agora, que foi uma sinalização positiva, é claro que foi, porque também a agência reguladora ela deve ser cobrada. É claro que a Enel presta um mau serviço, para dizer o mínimo, à população de São Paulo. Não consegue atender em tempo hábil. Você tem aí pessoas, comércios, estabelecimentos com uma semana sem energia elétrica. Isso é inadmissível, Evandro. Você tem idosos, crianças, gente com comorbidades, problemas de saúde. Agora, é claro que também a situação chega neste ponto porque, de alguma maneira, a agência reguladora fez um mau contrato ou permitiu. Porque já era para esse contrato ser revisto, porque a Enel alega o seguinte: mas não estava previsto situação de emergência, tempestades e tal. Então, revejam este contrato, né? Porque São Paulo, a gente sabe, a gente tem uma certeza em São Paulo, que todo verão tem tempestade e chove muito, e tem alagamento, e cai árvore. Então, há uma responsabilidade também por parte da agência reguladora. Diogo, Camila já está conosco ou ainda não? Ainda não, daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes com ela. Agora, a Cássio Miranda, tem uma questão que é interessante e que geralmente cai na reclamação pública ou da população que sofre essa falta de energia e que se repete ano a ano, que é o fato das autoridades cobrarem, do presidente da República que está no cargo ou do próprio ministro de Minas e Energia determinar a apuração, mas não há qualquer tipo de mudança em relação à concessão, muito menos uma possibilidade de se transferir essa concessão para uma empresa que tenha mais capacidade de administrar o serviço numa região tão importante quanto a da capital e da região metropolitana. As agências reguladoras têm, em primeiro lugar, o papel de criar uma estrutura para que seja feita a concessão, para que seja feita a privatização. Em segundo lugar, a partir do momento que é assinado este contrato, que está válido esse contrato, elas têm o papel de fiscalizar e ajustar todas as cláusulas. Mas nós falávamos aqui sobre a atuação de parlamentares. Além das emendas, os parlamentares também têm um desejo por cargos no Poder Executivo. E quando nós olhamos as últimas negociações envolvendo parlamentares e cargos, eles não querem mais ministérios, eles não querem mais secretarias nacionais, eles querem diretorias em agências reguladoras. E essa ânsia do Centrão por cargos em agências reguladoras acaba reverberando, acaba levando a isso que nós estamos acompanhando. Para além do apagão da concessionária, há um apagão fiscalizatório, há um apagão regulatório. Se a Enel fizesse um pouquinho mais, nós não estaríamos nessa situação. Se a ANEEL fizesse um pouquinho mais, a Enel não estaria tão confortável em continuar errando e em nada acontecer. Exatamente, a Cássio Miranda. Agora sim, a Camila Iunes está conectada conosco e vai trazer as informações, então, desse pedido, ou melhor, determinação do presidente da República e mais detalhes sobre esses envolvidos. Conta pra gente, minha amiga, bem-vinda. Oi, Evandro, muito boa tarde para você, para toda a nossa bancada do 3 em 1 e para quem nos acompanha. Evandro, o despacho do presidente Lula foi publicado hoje no Diário Oficial da União. Nesse despacho, ele cita as reiteradas falhas no atendimento quando houve essa interrupção, ou melhor, essas interrupções no fornecimento de energia elétrica. E aí ele faz algumas determinações ao Ministério de Minas e Energia, à Advocacia Geral da União e também à Controladoria Geral da União. O
que ele determina ao Ministério de Minas e Energia? A articulação com os outros órgãos para as medidas cabíveis e necessárias para a plena garantia de distribuição de energia elétrica. Então, pede aí, portanto, que o Ministério faça essa articulação com os outros órgãos para que não falte essa energia à população. Com relação à Advocacia Geral da União, o presidente solicita um relatório com as providências adotadas pela concessionária desde o primeiro apagão e que, para isso, utilize todas as medidas judiciais e extrajudiciais necessárias, inclusive com a requisição de informação junto à ANEEL. Com relação à determinação para a Controladoria Geral da União, o presidente pede que seja identificada eventual responsabilidade dos entes federativos envolvidos e também da ANEEL. E as razões da ausência de atuação tempestiva dos órgãos competentes, tendo em vista os reiterados pedidos por parte do Ministério de Minas e Energia para a instauração de processo administrativo para apuração das falhas recorrentes. Então, isso é o que está escrito no despacho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A gente lembra também, Evandro, que recentemente o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, no final do ano passado, ele esteve aqui na capital paulista, se encontrou com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e também com o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes, para ter aí uma decisão com relação ao futuro da Enel. E, na ocasião, ele falou também sobre essa possibilidade de romper o contrato com a concessionária. A Enel acabou de nos enviar um comunicado e, nesse comunicado, ela disse que vem cumprindo suas obrigações contratuais regulatórias, assim como o plano de recuperação apresentado em 2024 à ANEEL, que registrou avanços consistentes em todos os indicadores de qualidade de serviço e que esses resultados foram comprovados nas fiscalizações. Disse também que desde 2018, quando assumiu a concessão da gestão da energia elétrica aqui em São Paulo e na região metropolitana, já investiu mais de 10 bilhões de reais. E, por fim, a concessionária italiana reafirma sua confiança no sistema jurídico e regulatório brasileiro como garantidor da segurança e estabilidade aos investidores com compromissos de longo prazo no país. Então está aí o posicionamento da Enel depois desse despacho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, Evandro, a gente terminou, o ano de 2025 com essa reunião importante aí para determinar o futuro da Enel e a gente vê agora mais um passo sendo dado aí nesse início de 2026 e, claro, a gente vai seguir acompanhando, Evandro? Exatamente. Obrigado pelas informações, Camila Yunes. Agora, o que a Enel precisa garantir também é a estabilidade e a confiança dos consumidores, que pagam suas contas de energia, que precisam do serviço e que, nestes momentos, todos os anos, tem milhares de reais em prejuízos, seja no comércio, seja também para as pessoas, se somados todos os prejuízos com as perdas que as pessoas têm quando ficam sem geladeira, ficam sem aquilo que é necessário para a manutenção dos alimentos, tudo isso deveria ser levado em consideração também pela Enel nesse momento e não só a preocupação que ela tem com os investidores, com os acionistas, porque a gente está falando de um serviço que afeta diretamente a população. Talvez ela precisasse olhar com mais cuidado e carinho justamente para o serviço que ela oferta para entender qual é a melhoria que ela precisa aplicar. Como é que você avalia essa situação e a maneira como o governo federal se envolve nessa história, Piperno? Bom, primeiro que eu acho, Evandro, que a empresa não ia da noite para o dia passar a ter nobres escrúpulos, Não é o caso, não vai acontecer isso, até porque alguns cabelos brancos já me induzem a ter um pouco mais de cautela nas minhas expectativas, Então eu acho que só tem um jeito. Mas o governo vai lá, pressiona, aí daqui a pouco o prefeito também vai lá, faz os seus discursos, aí jogam toda a bomba lá para a ANEEL, que afinal de contas tem um bando de aspolhos que não vai fazer absolutamente nada mesmo, Então, eu acho que só tem uma solução para algum dia pressionar a empresa. É se procurar alguma brecha na lei, não apenas para multar a empresa, mas para impedir que essas empresas que deveriam ser punidas por má prestação de serviço, ou seja, a empresa é condenada. Aí ela é condenada a pagar uma multa. E ela não paga a multa e muitas vezes a multa é baixa. Então, qual é o ônus de fato para ela? Nenhum. Então, buscar uma brecha na lei para que, nesses casos, a empresa seja impedida de
e enviar os seus lucros para o seu país de origem. Ora, não é justo que o acionista italiano possa se fartar aí com os lucros obtidos aqui no Brasil às custas de uma péssima prestação de serviço. Ou seja, o consumidor brasileiro fica no apagão. Se ferra. Né? E o acionista europeu, ele vai se esbalda. curtir, ele vai se esbaldar nesses lucros nababescos. Você entende que isso seria possível, Acácio? É possível. Na própria lei das concessões, salvo engano, 1034 de 95, e também nos contratos assinados por estas concessionárias, a possibilidade de rescisão unilateral quando determinadas métricas não são alcançadas e quando há a má prestação do serviço. O serviço é prestado muito abaixo daquilo que é esperado a partir da concessão. Se o poder público não tivesse essas ferramentas, aliás, vou até mudar o tempo verbal, se o poder público não tiver estas ferramentas, não faz sentido esse tipo de contrato. Você transfere a um terceiro para que se melhore a prestação do serviço, mas aí você não pode fiscalizar, fica à mercê da boa vontade de uma empresa que, obviamente, vislumbra o lucro. Não faz o melhor sentido, é trocar 6 por meia dúzia. E no caso da Enel, a gente tem uma privatização à brasileira, se é que eu posso chamar assim, porque ela é uma empresa privada no Brasil. Mas na Itália, ela é uma empresa pública, que tem índices econômicos muito ruins. Então, nós estamos quase que numa colonização em 2026, porque o brasileiro, é o paulista, é o paulistano, custeando uma empresa italiana que é deficitária lá. É interessante esse ponto. Agora, para a gente arrematar, Langani, o Acácio trouxe um detalhe importante também, que é o fato do aparelhamento das agências hoje como maneira de vender cargo para partidos políticos em troca de favores desses partidos no momento em que o governo precisa de aprovações importantes ali no Congresso Nacional e também para a articulação política. Você acha que o caminho seria fazer com as agências aquilo que foi feito lá atrás com as estatais e principalmente com a Petrobras depois dos rombos provocados pela corrupção? Eu não tenho a menor dúvida. O que a gente observou, né, quando houve a criação das agências reguladoras, num primeiro momento, Evandro, elas eram absolutamente técnicas ali no governo Fernando Henrique. E geralmente, se a gente pega aí os governos do PT e tal, você percebe um aparelhamento maior das agências reguladoras. Você tem uma bancada técnica, o problema é que quem tem o poder não necessariamente está nessa bancada. Exatamente, quem toma a decisão. Então você tem lá dentro excelentes profissionais, excelentes técnicos, mas é claro que o chefão acaba sendo uma indicação política. E é notório, isso já foi noticiado aí em vários jornais, um aparelhamento, um crescimento político, um inchaço das agências reguladoras. Então, se você... Aí é uma combinação perfeita, né? Uma empresa estatal ineficiente italiana operando aqui no Brasil, com as agências reguladoras, Evandro, loteadas já aí por interesses políticos, esse casamento é perfeito. Quem paga a conta, literalmente, paga e não recebe, é o consumidor de São Paulo.